Olá a todos, estamos chegando agora nas últimas alahot desse nosso siman que tratou de alimentos que foram proibidos ou para evitar que a pessoa acabe comendo algo não kasher ou para evitar assimilação. Na continuação vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, sobre esse ponto, porque justamente Hazal viu a necessidade de fazer esses decretos. Então a gente falou já sobre um pão que foi preparado por um goi, a gente falou sobre comidas que foram cozinhadas por um goi, a gente falou sobre vinho, bebidas alcoólicas ou bebidas importantes que geram proximidade, e falamos na última alahá sobre leite, o leite que foi proibido pela suspeita de que na época de Hazal isso era comum, de que fosse misturado nesse leite de algum animal não kasher, como leite de camelo ou algo do tipo. Agora, entre os Rishonim, vamos completar um pouquinho a questão do leite, entre os Rishonim tem uma discussão realmente que tipo de leite foi proibido. Será que qualquer leite é completamente proibido, se não teve supervisão judaica, supervisão de um Yehudi, vendo de onde está vindo o leite? Porém, tem Rishonim que dizem que essa proibição é somente quando o leite é comum, quando é normal que tenha outros tipos de leites na região, no mercado, e que pode realmente existir uma suspeita real de que seja misturado. Essa é a segunda opinião. A terceira opinião que diz que, olha, não é que todo leite é proibido e também não precisa que seja algo comum, mas se existe alguma suspeita de que tem na região algum animal não kasher, já se torna proibido. Ou seja, temos três opiniões. Uma opinião que diz que só é proibido quando realmente existe o risco. Uma opinião que diz que, olha, se existe um pequeno risco, mesmo que seja distante, já é proibido. E tem uma terceira opinião que diz que todo leite foi proibido, independente do risco ou não. Então, mesmo em lugares onde não existe mais esse risco de que tenha leite misturado, na hora que o leite foi proibido, acabou por aí. Baseado nisso, baseado nessa discussão entre os Rishonim, tem alguns poskim que trazem trazem a ideia de que se a pessoa se encontra num lugar onde não tem um leite com supervisão judaica, chamado de halav akum, vai ser permitido beber o leite, vai ser permitido tomar qualquer leite. Primeiro, porque hoje em dia não é comum leite de outros animais, como de camelo, por exemplo. Segundo, que esses outros tipos de leite são mais caros que o leite de vaca, então não tem motivo para alguém misturar esses dois. E terceiro, porque muitas vezes tem um controle governamental sobre o que está acontecendo, o que acontece nas grandes fábricas, pelo menos, para não ter mistura. Então, assim o Ramoshe Feinstein traz, por exemplo, o U dos Estados Unidos, assim costuma permitir halav akum, permitir um leite que não foi supervisionado, porque não existe a real suspeita. Porém, muitos sim costumam leachmir, rigorar nessa questão, e todo leite que não tem supervisão judaica não serve como leite meadrin, digamos assim, não é Halav Israel, ele é chamado de Halav Akum. Dentro disso ainda tem uma discussão se é suficiente câmeras verificando ou se precisa realmente de pessoas, mas aí são discussões à parte, isso a gente vai deixar para uma outra ocasião. Alahá Yudalet, fala que Shulchan Aruch, Gvinot Oved Kochavim Asurot. Além da proibição do leite, nossos sábios vieram e proibiram derivados do leite. Um dos derivados do leite que a gente tem hoje em dia é leite em pó. Leite em pó, eles secam completamente o leite, até sobrar a parte que é sólida e o leite fica em pó. Então aqui também existe uma discussão, será que leite em pó está incluso na proibição dos nossos sábios? Porque o leite em pó não é exatamente igual ao leite, ele é um derivado do leite, digamos assim. Então existe uma discussão também se leite em pó é proibido ou não é proibido. Isso é chamado de avkat halav akum. Quem olha nos ingredientes de muitos alimentos de leite, está escrito avkat halav akum, então aqui também temos uma discussão se ele foi proibido ou se não. O nosso alahá trata de queijo. Hazal proibiram o queijo especificamente. Além de proibirem o leite, eles proibiram o queijo especificamente, mesmo que existe uma diferença entre o leite de vaca e o leite de outros animais, que do leite de vaca sim é possível produzir queijo, leite de outros animais não é possível produzir queijo, porque eles são menos sólidos, menos grossos do que o leite de vaca, e eles não têm como virar queijo. Hoje em dia, devido à tecnologia, sim, conseguiram pegar leite de outros animais, como leite de camelo, e produzir dele queijo, mas isso é muito incomum, geralmente isso daqui é muito mais caro. Mas independente disso, Hazal, nossos sábios, proibiram queijo de um goi, queijo que não é de um Yehudi.
Pela suspeita de que tenha misturado o queijo, o leite não kasher com o leite kasher, embora o leite não kasher não se torne queijo, pode ser que tenha misturado ali dentro do queijo algumas gotinhas, um pouquinho desse leite. Então, a gviná, o queijo de um goi, foi proibido por si só. Veim Israel roe halivav ve'asiat gvinot, im gvinot bishat asiatam shel Israel mutarot, aval im gvinot bishat asiatam shel Oved Kochavim asurot. Então, no queijo a gente vai ter uma halachá especial. Se com relação ao leite é suficiente que o Yehudi faça supervisão, mesmo que esse leite não pertença a um Yehudi, ele pertence a uma fábrica de um goi. Se o Yehudi faz a supervisão, o leite se torna permitido. Porém, o queijo que pertenceu a um goi na hora que ele foi fabricado, foi proibido por nossos sábios. Então, na questão do queijo, não adianta a supervisão. O queijo tem que pertencer ao Yehudi na hora da preparação dele. Assim traz o Kitzur Shulchan Aruch. Se o queijo foi produzido por um goi, e ele pertence ao goi, mesmo que tenha supervisão, ele foi proibido por si só, diferente das alachot do leite. Alachá tetvav, achema talha beminhag amekomot. Outro derivado do leite é a remá. Remá é a manteiga, margarina, manteiga, que ela também é produzida da gordura do leite. Essa remá aqui tem costumes diferentes, fala que isso depende muito do costume do lugar. A remá ela não foi proibida por si só. A gente encontra que o leite foi proibido, a gente encontra que o queijo, um dos derivados do leite, foi proibido por si só, mas com relação à manteiga, a gente não encontra uma proibição específica, um decreto de nossos sábios. Então fala que a remá, a manteiga depende do lugar. Tem lugares que não comem, tem lugares que comem. Alguém que se muda de um lugar onde não comem essa manteiga, e ele vai para um lugar que comem, mesmo que ele pretende voltar, ele pode comer como as pessoas estão comendo lá, já que é um costume e não é uma proibição realmente, mesmo quem costuma não comer, não costuma isso porque é proibido, costuma porque virou o costume do lugar. Alguém que ele se encontra num lugar onde comem, ele sim vai poder comer, porque não é como uma promessa, não é um costume baseado numa proibição. Alguém que vai de um lugar onde sim se costuma comer a manteiga preparada por um goi para um lugar onde não se come, ele tem que seguir o lugar, ele tem que seguir o costume do lugar. Traz aqui o que entre parênteses, que ele ouviu dizer que hoje na região, naquele lugar onde ele morava, nessa área, encontraram várias evidências de falsificação em que produziam leite, a remá, produziam manteiga não com a gordura do queijo, misturavam nisso, colocavam junto na produção gordura de porco. Então deve-se tomar muito cuidado com qualquer tipo de manteiga. Então realmente, quando a gente vem falando que pode e não pode, é quando a gente tem certeza absoluta que todos os ingredientes são ksherim. O leite da qual foi produzida a manteiga é um leite kasher com supervisão judaica. Com relação à manteiga por si só, vai ter discussão se pode ou não pode quando ela foi produzida e pertencia a um goi. Mas aqui realmente é o costume do lugar. Mas tudo isso só está se tratando quando a gente tem certeza que na produção não foi colocado nenhum outro tipo de ingrediente. Uma última palavrinha com relação a toda essa proibição para evitar a assimilação, certo? O povo judeu, ele sempre foi um povo muito fechado, que evitou a assimilação em todos os lugares, ele sempre casou entre eles, ele sempre ficou unido entre eles. Isso daqui baseado numa das proibições da Torá. A Torá proíbe que um Yehudi ou uma Yehudiá case com alguém que não pertence ao próprio povo, e infelizmente muitas vezes isso é visto como motivo para antissemitismo, como motivo de racismo. Mas a ideia judaica não é uma ideia racista, o Yehudi não se vê como superior a outros povos, ele se vê simplesmente como diferente. Então, se a gente imaginar um quadro, por exemplo, um quadro ele é feito de várias e várias cores. Se a gente misturar as cores, o quadro perde a beleza dele. A beleza do quadro é quando cada cor está no seu lugar, quando cada partezinha do quadro tem a sua função, tem o seu lugar, ela não se mistura com os outros. Assim também o nosso mundo. Nosso mundo foi formado com vários e vários povos diferentes. Cada povo ele tem uma função na existência, ele tem uma função no mundo. E a função do povo judeu ela é muito específica, ela é ligada à espiritualidade. Como o Kuzari traz no começo do livro dele, a função do povo judeu ela é ligada à questão espiritual. Por isso o Yehudi, quando ele se mistura com algum outro povo, ele vai estar, na verdade,
deixando a espiritualidade dele embaçada, digamos assim. Ele vai perder a função dele no mundo, ele vai perder o lugar dele, ele vai estar se misturando, é como duas cores que se misturam no quadro, o quadro vai ficar embaçado e vai ficar confuso. Então, todas essas proibições, elas sempre têm dois lados. Um lado realmente é para evitar que o Yehudi coma algo não kasher, algo que é proibido para ele. Isso não tem dúvida da proibição. Mas mesmo a questão da assimilação, quando a gente fala que é proibido para que não tenha uma proximidade entre o povo judeu e outros povos, não é uma questão de racismo, obviamente, não é uma questão na qual o Yehudi se vê acima da humanidade ou acima de qualquer outra pessoa, é simplesmente uma questão de que existe uma proibição de se assimilar e também que o povo judeu ele tem que manter as características particulares dele. E quando ele se mistura com outros povos, ele perde essa característica. Então, todas essas proibições, elas são derivadas justamente dessa questão. Mas em breve seguimos para o próximo capítulo.